Olá, se você está querendo saber como construir uma marca, todas as etapas que você precisa pensar na hora de construir uma marca e criar algo impactante, eu vou dividir com você a minha experiência de 20 anos para que você consiga ter alguns insights e na hora de criar sua marca você poder, quem sabe, levar alguns aprendizados daqui. Eu sou Cristiano Oliveira e estou aqui para ensinar você como construir uma marca de sucesso. Eu vou apresentar para vocês um case que eu trabalhei durante muito tempo, que foi com a Solange Frazão. Todos devem conhecer a Solange, é uma referência na área de saúde, de beleza, de bem-estar. E nós trabalhamos isso, nós criamos uma marca que representasse, né, o que a Solange é, uma marca que traduzisse na essência a questão da saúde, do bem-estar, da beleza. E para isso criamos toda uma linha de raciocínio que aí depois eu vou mostrar para vocês, que vem o desenvolvimento de vários produtos, né, segmentados, que em cima disso nós trabalhamos licenciamentos, enfim. Foi um projeto sensacional que eu gostaria de dividir com vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o Brand Book, né? Esse Brand Book que é um Style Guide. O que é um Style Guide? É onde você tem construído, né, todas as normas, toda a linha de raciocínio em relação a como uma marca, como a sua marca, na realidade, ela deve se comportar. Então vamos lá. Aqui de cara eu tenho um sumário, né? A gente tem essa divisão, né? O desenvolvimento da marca, a identidade visual, a logomarca, eu vou explicar para vocês a diferença, a paleta de cores, tipografia, a redução máxima, ou seja, como a sua logo ela pode ser trabalhada, o tamanho mínimo, né, ou na redução máxima, ou se não, como ela se comporta grande, um tamanho maior. Área de seguranças, aplicação de fundos coloridos, categorias da marca, alternativa de logo. A gente dividiu por segmentos: alimentação e bebida, artigos fitness, suplementação, moda, beleza. E aí a gente tem aqui os materiais ponto de venda, style guide e observações finais. Na realidade, eu vou explicar um pouco para vocês esse case. A marca é essa, né? Esse aqui é a ícone, né, que é a assinatura, e a gente tem aqui a escrita, né? O que a gente tinha em mente na hora de construir essa marca? Vocês vão entender, né, através do meu e-book, por exemplo, que vai aparecer o link aqui em algum lugar para você baixar gratuitamente. Um método que nós criamos em 5 etapas, onde você tem a definição base, que é onde você acha o seu público-alvo, né? Você faz a pesquisa de mercado, você faz o entendimento dos concorrentes, e em cima disso, né, quando você conhece o seu mercado, você conhece o público-alvo, né, para quem você vai vender esse produto, o que seu público-alvo está consumindo? Ele é o público A, B, C, D? Que público é esse? Esse é um público que é mais jovem, ou é uma fatia que você entendeu que ele pode consumir o seu produto, e por que ele consome, né? E em relação ao mercado, o mercado está crescendo ou está diminuindo? Quais são os números desse mercado? A gente usa ferramentas pagas para trazer todas essas informações, mas também você pode achar essas informações no Google, você pode achar essa informação no próprio Facebook. Ele tem estatísticas e ele consegue analisar de uma forma muito clara e objetiva e gratuitamente perfis de público. Então vamos lá, eu falei de pesquisa de mercado, né, que tem, veja bem, isso que eu estou falando aqui é tudo que acontece antes dessa etapa, que é a etapa da marca, né, que é a etapa do posicionamento, que é a etapa da criação. Então, vou voltar um pouquinho. Os 5 passos são: primeiro,
definição base. Na definição base, você vai fazer a pesquisa de mercado, o entendimento da concorrência e depois você faz a pesquisa do público-alvo. Ou seja, pesquisa de mercado, você tem que entender, né, do segmento, como que está esse segmento, o segmento de saúde e bem-estar, como que ele funciona, né, quais são os principais players, né, quanto que o mercado está faturando, se ele está crescendo, se ele está estagnado, se é um mercado promissor, etc. Né, para onde esse mercado está indo, se ele está indo para online, qual é a situação desse universo que é o seu nicho. Aí você entende a concorrência, né, você pesquisa tudo que eles estão fazendo, tudo que eles precisam, que eles não estão fazendo na realidade, e quais são as oportunidades e o que eles já estão fazendo que você pode fazer também e que já é um aprendizado deles que você vai aproveitar. Aí, na sequência, o público-alvo. Você entender esse público-alvo, qual que é a característica, né, qualquer característica principal desse público. Ele é mais jovem, ele está entre qual idade, né? Uma idade de 15 a 18, de 27 a 32, você busca uma fatia ou você amplia isso. A gente está falando de classe A, B ou C, então tudo isso a gente acha nessa primeira fase, que é a definição base. E aí, na segunda fase, que é o posicionamento e a estratégia de marketing, é o momento onde você pega todas essas informações que você entendeu na definição base, você analisa isso, pega os resultados e com isso você entende, bom, meu público é esse, você cria uma persona, né, quais são as principais características dessa pessoa, o que ela gosta, se ela tivesse um nome, como ela se chamaria, e qual é a idade dela, o que ela faz, qual que é a profissão, você caracteriza literalmente o cliente que é o cliente que você gostaria de ter como seu. E aí você fala, tá, eu defini aqui umas 3 ou 2 ou 4 personas. Como que eu falo para essa persona, né? Qual o meu discurso, né? Qual é o meu tom de voz, qual que é a construção do meu storytelling para essa pessoa. E aí você cria um posicionamento, que qual é a maneira que você gostaria que essa persona percebesse você. De uma maneira estratégica, você desenvolve essa linha de raciocínio. E aí, com tudo isso, com dados, né, com a informação, com o discurso correto, você vai para a estratégia de marketing, que é o quê? Você vai entender quais são os lugares que você vai atuar para divulgar tudo isso que você definiu. Né? Quais são os canais, quais são as formas, quais são as ferramentas, quanto você vai investir ou não, vai ser no marketing digital, vai ser uma coisa mais offline. Então, é nesse momento, né, da etapa 2 que você define qual é essa estratégia. E aí a 3 é a online, né, que é a sua presença online, o que você faz. A 3 é a creative. Olha aí, já estava pulando aqui. A 3 é a creative, que é onde você pega esse posicionamento com toda essa história, com toda essa construção de linha de raciocínio e transforma isso em uma imagem, né, em uma logo que consiste em um ícone com uma escrita, um slogan, e aí você vai definir a tipologia, você vai definir quais as cores, o que as cores representam, né, qual que é a tipologia, qual que é a estética, qual que é o tipo de estética que você que traduz, né, tanto o seu DNA como uma linguagem que fala para esse público que você busca. Então, é um momento onde você cria a imagem literal da sua empresa, né? Você cria o branding, né? Que é onde você constrói, né, visualmente, né, com uma identidade visual, com uma estética, com uma seleção de imagens, com coisas que te representam. E aí, a partir disso, né, a gente vai para a 4ª, que é a presença online,
onde você ativa todas as suas redes sociais, né, com todas essas informações que você já definiu aqui, o conteúdo, né, em forma de texto, seu release, toda a maneira como você constrói esse posicionamento, você agora coloca na presença online. Você já vai no seu site, nas suas redes sociais, que tem a ver com o público-alvo. Isso é importante. Por exemplo, se for uma rede social de um executivo, né? Se for para um público-alvo executivo, você vai estar no LinkedIn, né? Mas se for para um jovem, por exemplo, não tem necessidade, então você vai escolher ali de acordo com a necessidade e vai caracterizar isso com uma unidade, onde toda a sua comunicação ela vai estar tanto visualmente representando isso, como contando a mesma história, né? A mesma história que eu falo é esse texto que a gente definiu aqui, esse discurso, esse storytelling. Agora eu vou comunicar ele no meu social, nas mídias sociais, né, nas redes sociais. E a partir disso a gente vem para o quinto passo, que é um passo hoje em dia que está crescendo absurdamente, que é a questão do marketing digital. Que aí a gente tem parceiros que tem formas de construir isso e ativar isso, onde você consegue um grande resultado. Inclusive, lá no marketing, na estratégia de marketing, você coloca um braço já sinalizando o que você vai fazer nesse lugar aqui, que é o marketing digital. Porém, nesse lugar aqui, você cria toda uma estratégia para que você tenha o resultado que você deseja. Então, dito isso, na realidade eu contei toda essa história só para vocês entenderem os 5 passos, né? E que esse passo aqui que eu falei para vocês da Solange, ela é o terceiro passo, né? A gente já passou, né, pelos 2 passos, pela definição base, passamos pelo posicionamento e a estratégia de marketing. E isso aqui já é o fruto desses dois lugares. Então, no caso da Solange, a gente queria criar uma marca onde ela fosse uma marca timeless, sabe? Uma marca atemporal. Porque a Solange Frazão tem 56 anos agora e é uma mulher, né, que parece que tem 25 anos. E a gente gostaria de explorar, né? A gente, na realidade, não explorar, mas traduzir isso em produtos que tivessem um fit com ela. Então, nós criamos a marca Solange Frazão, né? E aí a gente tem a submarca que é Forever Young. Forever Young é um termo que a gente achou para assinar o segmento da Solange Frazão, porque ela poderia ir para outro segmentos, mas dentro do segmento Forever Young, nós teríamos alimentação e bebida, teríamos artigos fitness, suplementação, moda e beleza. Ou seja, são linhas de produtos, são categorias que mantêm uma fidelidade com que a marca se propôs. Lembra que lá no posicionamento a gente estava buscando entender qual era o DNA da marca, como que a marca ela iria se posicionar, qual o discurso dela? Isso aqui está consistente com esse discurso que nós definimos lá atrás. E a partir disso, a gente desenvolveu toda a identidade visual, né? E o que basicamente você tem na identidade visual? Você tem elementos visuais, cores, tipografia, alternativas de ícones, toda essa estética que eu falei que é o grande diferencial hoje, é você entender que uma marca que tem uma presença consistente, onde você olha e fala, nossa, aquilo é Apple, né? Você olha e fala assim, aquilo é Itaú. Uma marca que eu gosto muito é a Osklen, que ela traduz um lifestyle, sabe? E você vai numa loja, você fala, nossa, eu quero ser essa pessoa, né? Esse lugar Rio de Janeiro, praia, sofisticado. Então, o que nós queríamos aqui é que a consumidora ou o consumidor que consumisse esse produto em toda a comunicação, ela tivesse essa identificação com a Solange Frazão. Então, a gente já começa aqui
definindo a tabela de cores, né? E definindo aqui a linha de aplicação da marca. Então, esse aqui a gente chama de ícone, isso aqui é a parte escrita. Como você consegue manter a unidade da sua marca para que uma hora não esteja usando isso de uma maneira, numa cor errada ou numa aplicação errada? É justamente tendo esse guide aqui. Aqui a gente define as cores principais. Então, essas são as cores que você sempre tem que de cara vai representar essa marca quando for vista em algum lugar. E aí vocês têm as cores secundárias, né, que são cores que você vai usar na composição, né? Aí você faz um estudo para entender como essas cores elas combinam, né, e se combinam com as cores que a gente definiu como principal. A partir disso, a gente define a tipografia. A tipografia é algo que eu prezo muito. Você vê, por exemplo, uma que eu gosto bastante é a Absolute. A Absolute, ela não... né, você vê, eu sei até o nome da fonte, é a Futura Bold. É uma fonte forte, né, uma fonte... né, que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é Absolute. Né? A Volkswagen, por exemplo, ele já foi meu cliente, eles têm uma tipologia que é exclusiva, foi criado para eles. E você olha e todo o material, seja site, seja um convite, seja um cartão de visita, absolutamente tudo é criado usando as tipologias. A Gucci, né, faz isso. Eu gosto muito de marcas de moda, por exemplo, a Chanel, né? Então, você olha e fala assim, nossa, essa aqui eu já sei, né, que é aquela marca. A tipologia ajuda muito isso. Aí você define, né, quais são as fontes que você vai usar da família dessa fonte. Você tem a mais grossa, você tem a média, você tem a mais fina, você tem a super fina. E isso faz com que você tenha a possibilidade de, dependendo do material que você está criando, você pode usar isso de uma maneira super tranquilo, que não vai te limitar, entendeu? E, às vezes você escolhe até 2 fontes para trabalhar o seu material. Em cima disso, a gente tem aqui uma sugestão de redução. O que é isso? A gente entende que essa marca será usada em diversos lugares. E quando for usada numa caneta, será que pode? Então, em alguns casos não pode. E qual seria a versão para caneta? E aí você cria isso aqui nesse lugar para que você não use, ou para que não usem a sua marca de qualquer jeito. Em cima disso, a gente tem aqui as versões que são preto e branco, né, que é a versão que a gente chama negativo e positivo, né? E aí você tem as formas de uso da marca. Por exemplo, se a marca for usada numa caneta, por exemplo, ela não pode entrar o ícone, ela entra simplesmente a marca. Se a marca ela for usada num lugar chapado, por exemplo, a gente tem essa versão aqui. Se for num lugar que permite degradê ou permite imagem, você já tem uma opção de versão. E aí você pode usar ela tanto na horizontal, como você pode usar ela dividido em 2, que fica um formato mais vertical. Ou seja, você dá as possibilidades possíveis, né? Você sabe que, poxa, se for usar num lugar que é pequeno, não pode ser muito na horizontal, aí você tem uma versão na vertical. Porém, você pré-determina isso antes, você cria um padrão para que a sua marca seja usada de uma maneira consistente e que dentro daquilo que você definiu anteriormente. A partir disso, a gente define até os fundos que podem ser usados. Por exemplo, são fundos que nós definimos para a área de beleza. Tem isso, cada categoria a gente definiu uma estética. Para a área de beleza, por exemplo, a Solange Frazão é uma mulher que brilha, uma mulher que tem uma estrela linda. Inclusive, se ela assistir esse filme, esse vídeo, um beijo para você, Sô. Está sempre me acompanhando nas redes e participando bastante. Esse fundo, a gente trouxe um fundo que representasse glamour, né? Essa coisa da beleza, do shine, né? Do brilho. Então, a gente já sugere algumas opções de fundos, né?
e em cima disso a gente cria alguns padrões até para ver como a marca se comporta em cima desses padrões. E a gente escolhe o que elas se, né, escolhe o que elas se comportam de uma forma melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora usaram uma logo de um cliente meu em cima de um fundo que eu falei, não, nunca mais faça isso. Porque existe um guide e existe o que pode e o que não pode. Então, isso é muito importante para você, né, não ver a sua marca super descaracterizada em algum momento, com uma cor que não dá contraste, ou um fundo que não dá leitura. Isso tudo é importante. Marca é como filho. Você precisa cuidar, né? Você precisa... tem toda uma preocupação, tem todo esse carinho, porque isso te representa, né? Isso é responsável pela sua felicidade, até pelo seu ganha-pão, pela sua liberdade. Então, é muito importante pensar nisso também. Agora, a gente vai falar de cada categoria do Forever Young. Então, a gente entendeu que o Forever Young, ele funcionava, né, para algumas linhas de uma forma mais assertiva, né? A linha Forever Young, ela funciona muito bem para beleza, para moda, ela funciona muito bem para alguns segmentos, mas para o segmento alimento, por exemplo, a gente não estava trabalhando com alimentos que necessariamente eles tinham a ver com retardar o envelhecimento. Tem uma coisa que é muito importante. A partir disso aqui, a partir da marca que nós construímos para a Solange, a partir desse posicionamento, você precisa ser super consistente. Você não pode prometer uma coisa ou falar algo que não condiz com a sua entrega. Então, assim, a gente estava falando de Forever Young, né? Para sempre jovem. Então, todos os produtos dos cosméticos, eles tinham, né, colágeno, eles tinham elementos na composição que eles promoviam, né, o rejuvenescimento, ou retardavam o rejuvenescimento. As roupas, elas tinham tecnologias que trabalhavam a textura da pele. Então, todo o produto, o suplemento também, tinha elementos que falavam justamente sobre renovação, né? Tinha colágeno. Então, a proposta é que tudo estivesse de uma forma coesa e consistente com aquilo que a gente estava prometendo. Já o produto que é o alimento, que entrou comida congelada, barrinhas, cereais, depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, não tinha, né, necessariamente algum fator de rejuvenescimento. Tinha outras composições que estavam mais relacionadas ao físico, né, ao bem-estar, mas não necessariamente todos tinham relação com a coisa do rejuvenescimento. Então eu não podia prometer que era Forever Young neste caso. Então a gente criou uma outra submarca que se chamava Sol de Solange, né? Então era Solange Frazão, né? A linha Sol, que aí a gente ficou focado mais nos alimentos. A partir disso, a gente, né, cria aqui várias formas de como usar, né, o nome, várias regras, para que fique bem claro, qualquer pessoa que for desenvolver, né, uma linha de produtos ou até mesmo fazer um trabalho com a própria Solange, ela saiba o que pode e o que não pode. As regras gerais aqui, e aí a gente definiu, dentro do segmento de artigos fitness, né? O que entra dentro do segmento de artigos fitness, nós definimos todos os produtos que tem o fit, né, tem o match com aquilo que a gente acredita que a Solange Frazão representa. Aí a gente colocou colchão, corda, luvas, tapete de yoga, bola e assim vai. A parte de suplementação, a gente colocou aqui whey, colágeno, tablete, enfim, óleos, BCAA, ômega 3, coisas que também estão relacionadas com rejuvenescimento.
Do moda, a gente colocou jeans web, bijuteria, etc. De beleza, criamos a linha de cosméticos e alimentação, shakes, chá, barras cereais, granola. Vocês estão entendendo que tudo, absolutamente tudo, foi pensado a partir daquele posicionamento que nós definimos. Nós construímos aqui uma tradução de tudo isso de uma forma super consistente. A partir disso, a gente foi até definir tudo que vai no ponto de venda também tem que seguir uma linha de raciocínios. Tem um display, como aplicar a marca, quais os fundos que a gente está trabalhando que vão entrar, as imagens, tem um banco de imagens definido anteriormente que a gente cria esse tipo de padrão. E aí a gente vai já definir como será alguns displays, por exemplo, para a linha de cosméticos, perfume. Aí a gente já mostra, por exemplo, dentro, isso aqui é bacana, isso aqui é o Image Bank, um banco de imagens, onde você vai ter imagens que elas traduzem o que você definiu lá atrás no posicionamento, Depois que você foi criar, a gente falou, tem que ter esse lugar do glamour, do brilho, essa coisa do sofisticado, do dourado, essa coisa do diamante, Então, tudo isso precisa estar na comunicação. E aí, mais uma vez, isso a gente falando do Forever Young. Vocês vão perceber que quando a gente for para o alimento, a gente já definiu um outro padrão de estética. E aqui a gente está falando de elementos, por exemplo, todos os elementos que traduzem a marca. Não adianta eu entrar na comunicação aqui com um raio, ou com uma carinha X. Conversa com o nosso posicionamento, nosso guia, nosso brand book. Não conversa, então isso não faz parte do universo Solange, e aí você vai aqui e a gente faz toda uma linha de raciocínio onde você tem várias e várias opções que vão traduzir exatamente o que a gente definiu anteriormente. E esse é o que eu quis, é um case de um guide que eu quis dividir com vocês, que mostra bem a construção, da parte, veja bem, do passo 3 do Creative, que é onde eu defino toda a estética, eu defino a logomarca, eu defino as cores, eu defino toda a minha identidade visual. E isso aqui só foi possível por conta do passo 1 e 2. Então, dentro do nosso método, essa é a forma de construção de uma marca. Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como isso se traduziu na prática. Aqui eu tenho mais uma linha de raciocínio daquilo que vocês viram, que é um manual de uso da marca, onde a gente manda para todo mundo que vai fazer algum... Fechamos com uma empresa que vai fazer a parte de suplemento. Manda esse manual de uso, onde vai ter ali as categorias, as cores, tipografia, as reduções, aquilo tudo que a gente falou, só que de uma forma mais objetiva. Aqui você tem a logomarca, você tem as duas categorias, aí você tem as cores principais. As cores, vocês perceberam que até isso nós temos essa preocupação. O que vai definir as cores do Forever Young são essas cores dessa paleta. A cor do sol já é uma outra paleta, mas todas essas cores aqui, dessas duas linhas, elas conversam com a primeira. Então tem uma unidade e uma linha de raciocínio por trás disso. A mesma coisa que eu falei da tipologia, e aí a maneira, os espaços necessários, que sempre que essa logo for aplicada, ela precisa ter uns espaços específicos, as reduções mínimas, as variações, e elas aplicadas em fundos chapados, aqueles fundos coloridos que eu falei para vocês, uma forma positiva e negativa. Agora eu vou mostrar para vocês como isso se traduziu, por exemplo, num ensaio para uma linha de cosméticos. Então, tudo aquilo
que eu dividi com vocês, isso vai ser aplicado na prática nos produtos que a gente desenvolveu, né? Que alguns são protótipos, outros sim foram desenvolvidos. Aqui, por exemplo, um creme, né? E é um creme que esse é da categoria Forever Young, né? Que ele é literalmente algo que representa um diamante, aquilo que eu falei do brilho, né, do poder da renovação. A gente tem uma linha de esmaltes, também com essa pegada do diamante. Lembra que lá a gente tinha ícones do diamante que nós iríamos usar na construção da linha de raciocínio? Aí você tem o batom, a mesma coisa, olha. A gente está usando tanto a paleta de cores, que é o dourado, a gente está usando as cores que a gente definiu, que são as cores complementares, e aí a gente está criando elementos que têm a ver com o dourado, né? Tem a ver com o diamante, tem toda uma linha de raciocínio que eu estou respeitando e criativamente eu estou traduzindo isso. Essa é uma forma bem interessante de você definir, né, uma linha de raciocínio de construção de marca. É ser fiel ao DNA, né? É ser fiel à proposta da marca, né? É você entender se isso que você está desenvolvendo ele está consistente com tudo aquilo que foi pensado anteriormente. Aqui um perfume, por exemplo, o mesmo olhar, a mesma linha de raciocínio, o produto ele tem uma estética parecida com um diamante, tem o dourado, a gente tem todas as características que a gente quer criar e representa a Solange necessariamente. Isso é uma linha específica, né, da área de cosméticos. Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que a gente definiu aqui como produtos, né? Aqui tem isso de uma forma bem bacana. Esses produtos todos foram produzidos, né? Eles foram para o mercado. Então aqui, ó, a gente tem esse shake que ficou durante muito tempo, não sei se ainda está, que é o Lipofit, né? Um shake que ele tem, né? Olha só, o fit que ele conversa, né, com a proposta da marca, com o posicionamento e todo o storytelling que a gente está contando, né? É um shake que ele substitui a alimentação, né, uma das refeições, e ele tem 0 de açúcar, tem colágeno e é 0 de gordura trans. Olha que bacana isso. A gente tá ali prometendo que é o Forever Young, que ele tem um elemento que ele está atrelado e ele valida o discurso que eu estou desenvolvendo, né? Porque se isso aqui fosse um shake que dá força, só que não tem colágeno, é um shake que tem uma porcentagem X de gordura, isso não iria fazer sentido com todo o nosso, né, toda a nossa construção de linha de raciocínio. Aqui também, mais uma vez, uma linha de suplementos. A linha de suplementos Forever Young, né? O Whey for Him, o Whey for Her, né? Tem a L-carnitina, tem o colágeno em tabletes, olha só que legal. E a gente tem ali o colágeno em pó. Mais uma vez, representa aqui o que eu falei para vocês na hora que a gente estava construindo a marca. Você tem aqui a consistência, né, de ter o atributo, né, que representa aquilo que eu estou prometendo. Você tem aqui o dourado, né, as embalagens, elas foram desenvolvidas especialmente, né, a gente buscou uma embalagem com diferencial, as tampas laminadas de dourado, o pote um dourado translúcido, a separação
por cores, né? Identificação de cada produto por cores, e são as cores que a gente definiu lá na paleta de cores do Forever Young. Vocês percebem como a construção ela acaba traduzindo toda uma linha de raciocínio mais na frente, na hora de você criar novos produtos, na hora de você desenvolver uma linha de algo, você tem toda uma informação que você pode se apropriar de uma maneira consistente. Aí a gente desenvolveu também uma linha que se chamava Forever Young, né? Mas é a fonte da juventude em cápsulas diárias. É um kit Peel Mask com vitamina C. Ou seja, mais uma vez, a gente promete e entrega aquilo que a gente está prometendo. Então, é um produto que ele tem vitamina C, ele tem colágeno, ele promove o rejuvenescimento e retarda o envelhecimento. E ele também, mais uma vez, sofisticado, né? Numa embalagem dourada. Esse kit ficou lindo, 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 lindo. Vendeu, eu não sei se vende, acho que vende ainda, Americanas, e enfim, tem toda uma linha acontecendo desse Forever Young aí que ficou. A gente lançou esse produto no salão de cosméticos, né? A feira que tem de cosméticos anual, foi super bacana, foi bem bacana. A gente tem até foto lá no meu Instagram desse lançamento, depois dá uma olhada lá. Meu Instagram é Cristiano Brandmaker, é o Instagram e o Facebook, e a gente também tá no YouTube, tá? Então, a gente também desenvolveu uma linha que é a linha de suplementos, né? Isso aqui já são extratos, né? São essas pílulas, né? Que elas promovem esse né? Ômega 3, tem colágeno, nesse caso aqui, ó, tem colágeno hidrolisado, geleia real com pólen verde, extrato de goldberry, vitaminas e sais minerais. Vocês percebem a consistência, né, da construção até na hora de escolher os produtos, né? Por exemplo, tinham produtos que a gente falou, não, esse não, porque esse não conversa com o que a gente quer e o resultado que a gente espera para esse consumidor. E aí, mais uma vez, as tampas douradas, as cores, né, elas já são representadas aqui mais uma vez dentro daquela linha de raciocínio que eu falei para vocês, também usando a mesma paleta de cores. A gente teve o Belly Show, que era uma fórmula, né, que inibia o apetite, ele reduzia medidas e tinha colágeno, né? Então, também, mais uma vez, as cores, as imagens, a proposta, o dourado, tudo dentro da nossa linha de raciocínio. E aí a gente teve, ainda tem, né, esse Forever Young, que já foi para a linha de alimentos, que aí sim, né, nesse aqui, vocês vão entender que tem outros lá na frente que começa a usar o sol. Nesse aqui, a gente não usou, o sol usou Forever Young, por quê? Porque era sem glúten, sem lactose, tinha programa, né, de detox, né, tinha um programa para ganho de massa muscular. Então, assim, mais uma vez, consistente com a escolha inicial lá, você tem toda uma linha de raciocínio na construção da escolha dos pratos. Todos os pratos, eles têm, né, uma entrega, eles têm um atributo dentro do que a gente se propôs a entregar para a Solange, né? Quer dizer, que a Solange se propôs entregar, né, para a consumidora dela, né, dentro da linha de raciocínio que a gente construiu lá atrás. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a linha Forever Young também, que essa também leva
né, a nossa proposta são barrinhas de cereais, né, que aqui a gente já tem uma estética que lembra o dourado, mas a gente tem um uso de tipologias que já são complementares àquelas que a gente definiu. A gente já traz aqui uma tipologia que também definiu como padrão. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar 2 tipologias se quiser, 3? O ideal são 2 para não confundir. 2 famílias, na realidade, né? Porque aquilo que eu expliquei, você tem formas diferentes, né? De fontes finas, grossas, médias, enfim. E, mais uma vez, a gente precisava agregar valor, né? Então, na época que a gente criou isso aqui, ainda não tinha, por exemplo, barrinhas com whey, né? Com proteína. Tem barrinhas com óleo de coco, então todas as barrinhas também têm uma preocupação de entregar um atributo que traduza o que a gente definiu ali como posicionamento. Aqui também, ó, a mesma coisa, a linha Forever Young com granola fit, né? Ela tem chia, cálcio, vitamina, uma 0 de açúcar e lactose, a outra com colágeno. Então, tudo que a gente podia entregar o benefício do rejuvenescimento, mais uma vez eu estou repetindo isso, a gente entregava dentro do Forever Young. E aí, por exemplo, essas embalagens, ela também já iria se propor a ter um papel reciclado, né, que conversa com essa coisa do bem-estar, da bandeira que a Solange levanta. A gente tem a coisa do dourado aqui, a gente tem o hot stamping, que é um elemento que deixa o dourado sofisticado. Se vocês perceberem, acho que vocês não conseguem perceber, mas o fundo aqui, eles têm pequenos diamantes, que é uma textura que a gente criou para traduzir aquela definição lá atrás, né? Aqueles elementos que a gente definiu como base. Vocês percebem que a construção de uma marca, ela tem uma linha de raciocínio que ela precisa ser consistente e ela precisa ser pensada. E que tudo isso é uma construção que aos poucos, né, o consumidor, de uma forma inconsciente, ele vai percebendo. Você vai contando essa história visual, né, na narrativa, de uma forma tão consistente que amanhã ele só vê ali um elemento e ele lembra de você. Ele só vê uma cor e ele lembra de você. Ele vê uma tipologia e ele lembra de você. Isso é construção de marca, né? Isso é algo que leva, né, um tempo, né, eu diria, e ao mesmo tempo um pensamento por trás. Porque é assim que você vai fazendo com que a sua marca comece a fazer parte da vida dos seus clientes. E aí a gente tem uma outra linha, que essa linha aqui, ela já era com whey também, né? Fazia parte da granola fit, mas ela tinha um elemento a mais aqui. A gente tinha também o chá de hibiscus, que é um chá que também está alinhado ao atributo principal, né? Promove, né, você toma, promove o emagrecimento, e também num papel rústico, né, num papel reciclado, então já tem mais ou menos uma linha de raciocínio. Aí a gente tem a linha de amora, percebam as cores, elas estão conversando com aquelas cores que a gente definiu lá atrás. E é isso. Na realidade, esse aqui é apenas um case, né, onde eu quis mostrar para vocês, né, toda uma linha de raciocínio, né, construída em cima dos cinco pilares do método, né, da Brand Maker, que, como eu falei, consiste em definição base, posicionamento, estratégia de marketing, creative, online e marketing digital. Então, é isso. Eu agradeço muito vocês terem
me ouvido, né, e me darem a oportunidade de dividir esse case com vocês. Eu vou dividir outros cases, né, de outras marcas, marcas grandes, marcas menores, marcas de profissionais liberais, marcas de pessoas multinacionais. Nessa trajetória aí de 20 anos eu passei por todos esses lugares e eu quero dividir, né, o meu conhecimento, a minha experiência. Me perdoem se alguma coisa não está dentro do que manda a norma, né? Teoricamente isso é falado de um jeito, eu estou dividindo aqui com vocês a maneira como eu penso, a maneira como esses 20 anos de experiência me fizeram criar o meu método, né, a minha forma. Então isso é um método meu, né, isso é um método nosso, é um método da Brand Maker. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve no canal, né, vai lá e curte, né, faz também, envia para alguém que você acha interessante, que está começando um negócio e precisa pensar nisso, alguém que está com uma marca, mas que não tem todo esse pensamento, que está deixando de ganhar dinheiro, deixando de vender, ou você que é um profissional liberal acha que eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um palestrante, eu não preciso de marca, precisa sim. Ou enfim, alguém que você acha que vai fazer uso dessas informações. Eu estou deixando aqui em algum lugar aqui, eu acho que na descrição lá embaixo, o link para vocês baixarem o meu e-book. O e-book do projeto Easy Branding, que fala, né, essa construção que eu dividi com vocês, toda a linha de raciocínio de uma maneira mais teórica. Tá bom? E então vai lá e curte as minhas redes sociais, o meu Instagram, Facebook e YouTube. Você já está no YouTube ou você está no Stories ou no Instagram, mas Cristiano Brandmaker. É isso, obrigado e um beijo do Cris.